Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, você já percebeu que cada vez mais até a nova geração começa a perceber que a programação antiga, os filmes antigos, séries, novelas e etc. eram bem melhores do que a de hoje? Você já percebeu isso? Até o Chaves, não é? Nunca perdeu a audiência que teve. Cada vez as gerações iam mudando, segundo eles evoluindo, mas qualquer uma que viu o Chaves logo se apaixonava. E com tudo aquilo que é considerado hoje machismo, discriminação e etc. O Chaves, para poder ser esquecido, teve que ser usado uma jogada jurídica, porque pelo público, jamais o Chaves sairia do ar. Sempre tinha um público para ele, fosse a geração que fosse. E como a agenda atual quer implementar ideias na cabeça principalmente dos mais jovens, aquilo ali não podia ficar no ar. Então as séries, principalmente com heróis, né, coisa que é feita para criança, ou que deveria ser para criança, não são tão bons hoje em dia porque o sistema não permite. A mesma coisa acontece com os filmes. Cada vez você vê uns filmes nojentos, imundos, com realidades distorcidas e cada vez mais absurdas. E você pergunta, nossa, cadê os filmes de antigamente, que nos emocionava, que a gente amava e nunca esquecia? Bom, meus irmãos, fique sabendo que esses filmes não são feitos simplesmente porque o sistema não quer que eles sejam feitos. Diretores que insistem e arrumam alguns patrocinadores ou até pagam do seu próprio bolso e insistem em fazer filmes que vão contra as ideias, as pautas da agenda global, esses diretores geralmente quebram ou até falecem em alguns casos. Você já ouviu falar, inclusive aqui no canal, de diretores que estavam fazendo filmes de autoria própria e de repente acontecem coisas trágicas com eles, do nada. A Netflix mesmo vem chocando o Brasil, trazendo temas que são considerados até mesmo pelos seus assinantes aberrações, e mesmo assim eles continuam insistindo em fazer. Colocam séries de grande sucesso a perder, como foi o caso do Exorcista, mas tudo em nome da propagação das pautas da agenda global, porque tem uma elite que paga por isso. Agora a moda está sendo propagar o aborto, e um filme tentou desafiar isso. E você vai ver aqui uma matéria que ele está pagando um alto preço, está sendo terrivelmente boicotado, apesar do sucesso que está fazendo. Então aqui é mais uma tapa na cara daquelas pessoas que acham que isso aqui é teoria da conspiração. Nossa, o mercado não faz porque as pessoas não querem ouvir, esses caras vivem no mundo da lua, que é absurdo. É assim que o gado, né, maldosamente chamado pelo gado, e hoje eu digo que é gado mesmo, considera as coisas. Eles não veem que o que tá aí hoje não é por vontade do povo ou porque o povo queira isso. Veja essas marcas, né, que propagaram uma Tami como exemplo de pai, colocaram Pablo Vittar como exemplo de mulher. Elas tiveram baixas nas vendas, mas mesmo assim as suas ações de mercado cresceram. Como é que pode isso? Como é que uma empresa pode melhorar o seu valor de ação se o povo não está comprando, se o povo não está gostando? São coisas que os próprios economistas, as pessoas presas no sistema, não conseguem explicar, porque não tem explicação. Não dentro do mundo deles. Dentro da realidade, da verdadeira realidade, sim se explica. Os donos do mundo fazem como eles querem, eles são os donos do dinheiro, eles aumentam, eles diminuem. Independente de vender, de ir bem no mercado, não interessa para eles. Eles sozinhos são donos do capital grosso do mundo. Mais de 80%. Os outros 20%, 10% é disputado por toda a humanidade. Então veja por que é que as coisas são como são. Agora escuta aqui, ó. Filme contra o aborto arrasa nas bilheterias dos Estados Unidos. Isso aqui era para você estar sabendo sobre esse filme. Eu tenho certeza que essa é a primeira vez que você está ouvindo falar dele. E já é um filme, ó, que aconteceu isso em 2019. Olha só. Mas está sofrendo uma campanha de boicote por parte da indústria abortista e da mídia panfletária. Com receita de 6,1 milhões de dólares no seu primeiro fim de semana, o filme Unplanned, ou Não Planejado em português, conquistou o notável sucesso de ficar em quinto lugar entre as maiores bilheterias dos Estados Unidos na sua primeira semana de exibição nos cinemas do país, apesar da forte campanha de boicote realizada por grupos abortistas contra essa produção pró-vida. Aí eu mesmo me surpreendi, família, quando eu vi que essa matéria aqui é de 7/4/2019, eu não fiquei sabendo disso aqui. 2 anos depois. Então você vê o poder da mídia, né? Ela esconde as coisas. E não importa o resultado, se o povo gostou, se o povo adorou. Não interessa. Tá indo contra uma agenda, vai ser boicotado. Não vai chegar até você. Veja só um pouquinho da história desse filme. O filme é baseado na história real de Abby Johnson, que foi uma das mais jovens diretoras do gigantesco conglomerado de clínicas abortistas, Planned Parenthood. Depois de ter participado de mais de 22 mil abortos, ela mudou radicalmente de postura, uniu-se à iniciativa 40 Dias pela Vida e se tornou uma das maiores referências pró-vida em território americano.
Abby Johnson tinha chegado a ser uma das mais aguerridas portas-vozes da Planned Parenthood nos Estados Unidos, lutando para promulgar leis em prol da causa em que acreditava profundamente, ajudar mulheres a abortar, até que um dia ela parou para enxergar de verdade a brutal crueza de um aborto. Isso aqui, família, é Deus que abre os olhos. Isso aqui Deus mostra para a pessoa. Não custa lembrar que a Planned Parenthood já foi acusada até de tráfico de partes de bebês abortados. E eu já alertei para vocês porque é que existe um movimento tão grande para isso. Existe aí, na minha opinião, não posso provar, mas basta você estudar os próprios dados das pessoas que desaparecem do nada, crianças e etc. Se você parar para estudar os dados, as coisas sem explicação que acontecem e ninguém faz nada, você vai entender que existe um mercado gigantesco aí. E são duas questões essenciais. A primeira, a fé, sem dúvida nenhuma, a fé no anticristo, a fé no maligno, que desde o princípio dos tempos pedia aos homens, através de sonhos de aparição e etc. Você vê que várias tribos, vários povos, sem ligação nenhuma, tinham a mesma prática de culto. A entidade muda, né? A entidade, um diz que é fulano, outro diz que é cicrano, mas o pedido, o sacrifício é sempre igual. Por quê? Porque ele é mentiroso, Deus alega que ele é mentiroso e assassino. Então ele se apresenta a cada um do jeito que ele quer, da forma que mais vai convencer a pessoa. Essa é a forma que o inimigo toma. Ele é um ser espiritual, está aqui há muito tempo. Mas você sabe que mentira tem perna curta, a verdade sempre aparece. E a forma como ele pede a cultuação, como ele pede o seu sacrifício, a criança pura, sempre é igual. Não importa o povo, não importa a época. E essas práticas, elas não pararam hoje. Você vê cada coisa bárbara que acontece no Brasil, mas a mídia, na hora de falar disso, ignora totalmente a parte religiosa. Ela dá a notícia e corta essa parte, que é para você entender que hoje não existe mais isso, mas continua acontecendo cada vez mais e mais. E principalmente agora, né, com o aumento da maldade. A maioria dessas coisas bárbaras que acontecem no nosso país são sacrifícios. E esse pessoal, o maior sonho deles era poder fazer isso legalmente. E com o aborto aprovado, essa é uma das consequências disso. Além desse fato, também tem o financeiro, o tráfico de órgãos. Isso é um fato. Eu vou continuar a matéria, meus irmãos, mas você já está sabendo da realidade. Uma fila de obstáculos. Primeiro veio o livro e depois o filme, ambos com incontáveis barreiras pelo caminho. No caso do filme, o site Catholic Vote listou alguns dos obstáculos que Unplanned enfrentou só na primeira semana de exibição nos cinemas dos Estados Unidos. Primeiro, quase todos os principais grupos da mídia do país ignoraram solenemente o lançamento da produção, ou seja, a mídia boicotou, não falou nada sobre isso, era como se não existisse. Segundo, alguns como o canal Hallmark até se recusaram a vincular anúncios pagos de divulgação do filme. Aí é mais um balde de água fria naquelas pessoas que acham que é teoria da conspiração. Porque imagine, né, como explicar um canal de TV que vive justamente de vender anúncios e aí tem um filme ali que quer pagar para ser anunciado e ele simplesmente boicota. Não, o seu filme não, eu vou me recusar a fazer a propaganda aqui. A troco de quê? Não era de graça, os caras queriam pagar e eles se recusaram a receber o valor pelos anúncios. Por quê? Porque tem uma ideologia a ser implementada. Da mesma forma eles fazem também cortando verba. Não anunciam em coisas, por mais que dê audiência, em coisas que vão contra as pautas da agenda global. Então a pessoa fica totalmente sem financiamento, sem verba. Qualquer empresa que pode ajudar, doando um equipamento, doando algum dinheiro, essas empresas pulam fora. Elas saem de perto. Então aí você pensa, mas a empresa não só quer divulgar? Se o filme é um sucesso, o povo agradou, se é o que a maioria das pessoas concordam, por que não vincular a sua marca a isso? Porque elas não estão só interessadas em dinheiro. Essa é a verdade. Elas já são donas do dinheiro. Terceira, a conta oficial do filme no Twitter chegou a ser suspensa, sem qualquer motivo, durante várias horas, em pleno fim de semana da estreia, 29 a 31 de março. Aí de novo você vê, né, Twitter, as redes sociais se alinhando cada vez mais ao mesmo pensamento da grande mídia. Daqui a pouco não terá mais diferença de um para outro, e por isso mesmo é que a gente vai sumir daqui. Por fim, a chamada censura indicativa feita por Hollywood atribuiu o filme a letra R de restrito, ou seja, não apropriado para menores de 17 anos sem a companhia de um adulto. Aí você vê, né, meu irmão? Você vê a tuia de filme absurdo, principalmente lá nos Estados Unidos, que são liberados, inclusive com taxa para criança, né? Aí um filme que faz justamente ao contrário, fala sobre a vida. Aí tajam como quase um filme de maior, 17 anos. Então quem está fazendo a lei não está fazendo pelo povo, mas estão cada vez a legislação dos países se dobrando à vontade dessas grandes empresas, que é, mais uma vez eu toco nesse assunto. Empresas jamais poderiam superar o PIB dos países. Pessoas como Elon Musk, como Bill Gates, os Rockefellers, etc.
Esses caras não poderiam ter o patrimônio que têm, meus irmãos. Algo está errado, alguém deveria fazer alguma coisa. Os banqueiros internacionais, você vê o tempo todo a gente noticiando aqui as bizarrices que esses caras promovem pelo mundo. Você, para mexer no muro da sua casa, pode ser multado pela prefeitura, precisa de autorização, porque você está mexendo com a rua inteira e isso e aquilo pode causar risco. Já Elon Musk quer apagar o sol e tá tudo bem, vai. Como se o sol fosse só uma coisa de um país ou fosse nada importante. Veja as coisas como estão sendo feitas, meus irmãos. Um absurdo. Esta censura hollywoodiana foi definida em uma palavra pelo ex-governador republicano do Arkansas, o ex-candidato às eleições primárias para a presidência dos Estados Unidos, Mike Huckabee. Ironia, ele questiona. Quer dizer então que uma menina de 13 anos, aí veja a hipocrisia, aqui o cara falando dos Estados Unidos, tá certo? É o ex-governador republicano do Arkansas, Mike Huckabee. Vê o que ele fala, família. Quer dizer então que uma menina de 13 anos pode, por lei, fazer um aborto sem sequer que os pais dela estejam sabendo. Mas não pode ver um filme que mostra a realidade do aborto se não estiver acompanhada por um adulto até completar 17 anos. Pois é, meus irmãos. O atual presidente dos Estados Unidos, esse que foi eleito aí, né? Ninguém sabe por quem, mas foi. Esse camarada aí diz que se uma criança de 10 anos de idade quiser mudar de gênero, os pais não podem impedir. Esse, o atual, que tá aí agora. Porém, se essa mesma criança quiser assistir um filme que defende a família, defende a vida, com 17 anos, ela só pode entrar se for com o pai ou com a mãe. Então, quando eu falo pra vocês que a esquerda é a face mais destrutiva do sistema, a direita também é, mas a esquerda realmente tem pressa em destruir com tudo. E por isso é que não pode voltar, meus irmãos. Ainda tem gente que acha que isso é conversa de bolsonarista, que é isso, que é aquilo. Sendo que a gente tem diversos vídeos aqui metendo o pau, mostrando a verdade. Agora, que quando se tá entre a cruz e a espada, a gente tem que dizer o que é melhor. É isso e ponto final. A matéria encerra dizendo que achamos que a palavra ironia é bastante suave para definir a hipocrisia em questão. Família, eu quero fazer um vídeo depois falando sobre o banimento, né, do terça livre e o que isso significa. Mas eu vi muita gente, principalmente de esquerda, dizendo: não, mas não tem nada a ver, porque os anunciantes não querem saber se é de esquerda, se é de direita, só quer saber que anuncia. Tá aí uma grande prova que não tem nada a ver. E pessoas que são assim, infelizmente, não adianta nem estudar, porque a incapacidade de raciocinar sobre o que se está estudando, de questionar inclusive, essas pessoas não têm. Então, por mais que ela tente se capacitar, o que é que vai acontecer? Ela vai aprender tudo que está ali. Só que tudo que está ali também foi ditado pelo sistema e nem tudo é verdade. Vai ser uma pessoa altamente letrada, uma pessoa que entende as regras, mas que jamais conhecerá a verdade e quase que é incapaz de um dia perceber. É um mero repetidor, nada mais do que isso. Acho que esse vídeo serve para deixar isso bem claro. Essas pessoas, os anunciantes, as grandes empresas, não estão interessadas apenas em ganhar dinheiro, mas em formar uma nova sociedade com as regras que a gente sabe bem de onde está saindo, que é da maldita agenda global. Essa é que é a dura verdade que essas pessoas não acreditam. É muito mais fácil elas levarem a vidinha que elas têm, sem pensar nessas coisas que elas chamam de complexas ou pura piração. Mas você, meu caro irmão, que é uma pessoa forte, uma pessoa inteligente, e inteligência não tem a ver com estudo. Infelizmente, a maioria dos que estudam hoje são mero repetidores. O estudo ele tem que ser usado sempre como ferramenta de conhecimento. Você sempre tem que raciocinar em cima, não simplesmente sair repetindo aquilo ali. E é por isso que inteligência não tem nada a ver com estudo. Tem pessoas que são analfabetas, mas são pessoas inteligentes, são espertas, percebem as coisas nas entrelinhas, não sabe nem ler, mas você conversa com ela e ela sabe a tua intenção. Com certeza você conhece pessoas assim. Pessoas do sítio, principalmente, elas têm esse dom de perceber a intenção de quem presta e quem não presta. Você já viu isso, né? As nossas avós, ela olha assim e não fui com a cara desse cabra. O avô, né? E dificilmente eles erram, meus irmãos. De tanto conviver com os animais, com a natureza, eles conseguem perceber coisas que às vezes pra gente é imperceptíveis. Quem teve a oportunidade, né, de ser criado em sítio, ou visitava pelo menos, sabe que o matutão olha assim pro céu e ele diz: vai chover, daqui pra tal hora chove, e chove mesmo. Ele já aprendeu a ver esse movimento, é uma inteligência, isso é inteligência. Enquanto a gente vê na mídia mesmo passar vergonha o tempo todo, eles previsão de chuva pra amanhã, tal hora, aí faz aquele solzão. Porque essa é a diferença de quem estuda e quem raciocina em cima das coisas que vê. Enfim, meus irmãos, deixa a sua opinião sobre o assunto. Eu faço sempre questão de ler. E a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem com Deus, irmãos. Um abraço e tamo junto.